Então, pessoal, prosseguindo aí na parte 2 do tutorial completo de como utilizar da melhor maneira possível o site do Tec Concursos, eu quero mostrar nesse vídeo para vocês como montar simulados completos através do Tec. Eu sou Marco Dominoni, sou defensor público federal e eu te ajudo a passar nos concursos jurídicos, ainda que você tenha pouco tempo para se dedicar aos seus estudos. Essa é uma aula da mentoria Acelerando a Aprovação que eu vou disponibilizar aqui no meu canal do YouTube também para os meus seguidores. Se você ainda não me segue, segue o meu canal para não perder outros vídeos iguais a estes. Vamos lá, pessoal. Antes da gente prosseguir, eu quero ressaltar que essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, pare esse vídeo agora, vai lá no canal e assiste a parte 1, porque você não vai entender a parte 2 se você não assistir a parte 1, beleza? Então vamos lá. Página inicial do Tec, rola a página para baixo, criar novo caderno de questões. Lembrando que é melhor você aprender a montar esse simulado aqui fazendo junto comigo, clique a clique. Clica aqui, você pega, eu digo para você, clicar aqui, você pega e clica aí na tua casa. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu gosto de dar o nome ao caderno, né? Então é tutorial parte 2. E eu sempre boto a data em que eu estou criando o caderno, ok? A pasta de destino é Mentoria Acelerando a Aprovação. Banca, eu vou fazer aqui com vocês o primeiro simulado que eu vou fazer para os meus alunos que vão fazer a prova de delegado de Polícia Federal, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer aqui o simulado que eu vou aplicar neles, eu vou fazer aqui com vocês, vou mostrar para vocês. Então, a banca, clicou aqui em banca, pesquisa o nome, é o Sebrasp, órgão cargo, eu vou fazer só com questões que caíram para delegado, tanto delegado de Polícia Federal, quanto delegado de Polícia Civil, tá? E aqui, eu vou pegando e vou marcando aqui, ó. Todas as provas de delegado me interessam, tá bom? Então, eu vou marcando aqui, uma a uma, e vocês vão vendo que o número de questões vai aumentando, tá? Todos os concursos de delegado, Polícia Civil, beleza? Marquei todos os concursos de delegado, tá? E aí a gente está com uma bateria de questões de 3.405 questões. Até agora tá bom. Ano eu não vou mudar. Por quê? Porque a gente exclui mais à frente, a gente vai excluir todas as questões desatualizadas e todas as questões sem comentários, tá bom? Aí aqui, as opções, vai até embaixo, o último ícone é opções. Eu sempre escolho questões comentadas para a gente depois verificar onde a gente errou. Não vou selecionar a dificuldade. Questões certo e errado, ok? Remover, eu só vou remover as anuladas e vou remover as desatualizadas. Beleza? O nosso simulado vai levar em consideração 120 questões, tá, pessoal? Só das matérias que caem para Delta Federal, ok? E aí agora a gente já vai pegar e vai direto para matéria e assunto. Clica em matéria e assunto, aqui do lado esquerdo, clica em pesquisar nome, direito administrativo. Ó, clica aqui. Bens, cai na prova? Cai. Controle, cai? Cai. Direito administrativo do trabalho? Não. Fontes, cai? Cai. Esse aqui eu não vou... tópicos mesclados de bens públicos. Eu vou acrescentar, tá? Só 4 questões dessa matéria. Vamos minimizar aqui e maximizar aqui e escolher os pontos que a gente vai colocar nesse momento da preparação dos meus alunos, beleza? Então eu vou em regime jurídico administrativo e aí são todos os pontos, tá? Todo o conteúdo. Atos administrativos, todo o conteúdo de atos administrativos. E poderes da administração, todo o conteúdo de poderes da administração. Eu só quero esses 3 filtros, não quero mais questões de direito administrativo, ok? Vamos lá agora e vamos passar para direito constitucional, pessoal. Constitucional. Então, em direito constitucional, eu só quero o início,
clica aqui em Direito Constitucional, Teoria do Direito Constitucional, e aí você tem aqui todos os conteúdos, Constituição, eficácia, poder, aplicação, métodos, princípios e simetria. Quero todo esse conteúdo aqui. Já tenho bastante questões aqui. Vou pedir ainda direitos e garantias, tá? Todo o conteúdo. E controle de constitucionalidade, todo o conteúdo. Beleza? Não quero mais nada de constitucional, pessoal. Vou agora para questões de direito penal. Não quero um simulado com todos os conteúdos. Eu quero controlar os conteúdos desses simulados que eu vou fazer com os meus mentorados. Conceito, princípios de direito penal, lei penal, todo o conteúdo. Ok? Teoria do crime, todo o conteúdo. Vou pegar aqui algumas questões de parte especial, todo o conteúdo de crimes contra a pessoa, todo o conteúdo de crimes contra o patrimônio, também contra a propriedade material, organização do trabalho, sentimento religioso. Ok, pessoal, acabou, não quero mais nada. Aliás, quero também, vamos colocar aqui um pouquinho de crimes federais, ok? E sempre jurisprudência dos tribunais superiores. Ok, ó, jurisprudência dos tribunais superiores. Jurisprudência, eu boto sempre todo o conteúdo. Chega de direito penal. Agora eu quero processual penal. Direito processual penal. Só a parte de processo penal, aplicação da lei penal, da lei processual penal, inquérito, ação e provas. Mais nada. Você vai fazer isso com tudo, ok? Com todas as matérias que você quiser montar o seu simulado. Eu agora vou pausar para não ficar muito longo esse vídeo e ao final eu vou voltar mostrando para vocês como é que se arremata o simulado, ok? Vamos lá, pessoal. Eu acabei aqui, né, de selecionar todas as disciplinas e aqui do lado direito da tela do TEC, tá vendo? Aqui tem os filtros, ó, são 141 filtros ativos até agora. Aí aqui tem banca, os cargos, lembra que a gente selecionou todas as provas de delegado? Ó, beleza? Aí aqui eu optei por somente as comentadas para quando a gente errar, a gente saber onde errou. O formato das questões são certo e errado, removi as anuladas, removi as desatualizadas, e a partir daqui são todos os temas. Temas de direito administrativo, temas de direito constitucional, temas de direito penal, temas de jurisprudência, processo penal, estatuto do idoso, juizado, estão vendo? Ó, estatuto do desarmamento, direito civil, direito das pessoas, bens, só a parte geral que cai, direito da empresa, títulos de crédito, recuperação judicial, falência, criminologia, os temas de criminologia, depois controle da criminalidade, enfim, ainda criminologia, direito internacional privado, nacionalidade, condição jurídica. Aqui eu vou escolhendo os temas que eu quero. Direito processual civil, tá vendo? Proteção dos direitos humanos, direito das pessoas presas. Fiz aqui um filtro bem detalhado. Depois direito tributário, depois direito financeiro, depois direito previdenciário. Beleza, pessoal? E agora aqui, é aqui que a gente vai pegar e vai dar o formato do nosso simulado. Ok? Prestem atenção. Até agora nós temos 723 questões encontradas. A partir de agora, eu vou calcular aqui a quantidade de questões que eu vou querer nesse meu simulado. Como o edital de delegado de Polícia Federal prevê 120 questões, eu vou editar a quantidade de questões, clica em editar quantidade, e aqui eu vou pegar e vou dizer exatamente aqui, ó, de todas as matérias, rola para baixo, tá? Aqui tem cada uma das questões, a quantidade de cada uma
a quantidade de questões de cada uma disciplina, tá? Nesse lado aqui dessa coluna vem a matéria, aqui a quantidade de questões encontradas e o percentual delas no caderno, e aqui tem a parte para você editar as questões, beleza? Mas eu primeiro, o que eu tenho que fazer? 120 questões, ó, tá vendo aqui, ó, 120, beleza? E aí, o próprio sistema, a própria inteligência artificial, ela altera a quantidade de questões de cada uma das disciplinas, de acordo com critérios aleatórios. Aí, qual é a tua tarefa? A tua tarefa é olhar para o teu edital e verificar quais são as disciplinas principais, quais são as matérias que você precisa acreditar que virão em maior número de questões. É sobre isso que a gente vai fazer aqui agora. E aqui, pessoal, para a gente estabelecer aqui qual é a quantidade de questões que virão no próximo concurso em cada uma das disciplinas, qual foi a nossa tarefa? A nossa tarefa foi olhar para as provas anteriores. E as provas anteriores, elas têm a mesmíssima estrutura ao longo do tempo, 120 questões, e o número de questões é praticamente invariável em cada uma das disciplinas. Só que nós agora temos um diferencial nessa prova de delegado de Polícia Federal, que é exatamente a inclusão como disciplina autônoma da matéria de direitos humanos. O que eu acho, sinceramente, tá? Qual é a estrutura? Primeiro, qual é a estrutura? 15, invariavelmente, 15 questões de administrativo, 15 questões de constitucional, 3 questões de direito civil, 27 questões de direito penal, 27 questões de direito processual penal, 7 questões de direito tributário, 8 questões de direito previdenciário, 7 questões de direito internacional, 6 questões de empresarial. Tá? Numa prova caíram 6 questões de empresarial, na outra prova caíram mescladas com processo civil. Tá? Direito financeiro e tributário. Tá? Então, eu vou tirar uma aqui, porque elas vêm juntas. São 7 questões de tributário e financeiro. Normalmente, 2 de financeiro e 5 de tributário. Tá? Então, eu vou botar aqui 6, e aqui em financeiro eu vou deixar uma, que aí contabiliza as 7. Direito da criança e do adolescente, eu vou deixar do jeito que está. Depois a gente faz os ajustes, beleza? Legislação penal e especial penal também vou deixar como está. Vou deixar zerado aqui. Processual civil eu vou deixar só com 2. E criminologia, normalmente vem 3 questões. Tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer agora aqui os ajustes que a gente precisa fazer. Eu já selecionei os temas que eu queria trabalhar de direito administrativo lá na seleção das matérias, tá? Mas se você dormiu e falou, pô, eu acho que eu tenho que diminuir aqui o número de questões, basta você clicar em expandir. Clicou em expandir, o TEC abre todas as matérias, todos os pontos do edital com as respectivas quantidades de questões. E aí você pode fazer as alterações que você entender pertinente. Clique em recolher, ele encolhe. Tá? Aqui, o que eu vou querer fazer? Eu quero fazer aqui, ó, por exemplo, eu vou tirar 2 questões aqui de direito penal, vou botar para 25, e vou lá em legislação penal e vou botar 2. Vou tirar 2 questões de processo penal e vou botar legislação penal e processual penal, 4 questões, tá? Vou tirar mais uma, porque eu quero 6. Então, eu vou tirar mais uma de penal e mais uma de processo penal e vou colocar 6 questões de legislação penal. Aqui deu uma alterada, porque quando você expande, ele volta para a configuração inicial, tá? Aí basta que você altere ali, que ele já alterou aqui para baixo. Tranquilo, pessoal? Olha só qual é o problema. Como o meu filtro foi o cargo de delegado de Polícia
Federal e de Polícia Civil, essas provas não têm o histórico de trazer questões dessa matéria. E aí, Domi, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai gerar esse simulado com essas 122 questões aqui, tá bom? Na verdade, eu vou tirar aqui, ó, de direito internacional, porque o que eu acredito, pessoal? Ao invés deles cobrarem 7 questões de direito internacional, como eles cobraram em 2018 e 2021, eles vão cobrar 5 questões de internacional e vão cobrar 2 questões de direitos humanos. 2 questões típicas de direitos humanos. Ok? Então, eu vou tirar daqui 2 questões, vou passar para 5, ok? E aqui, em empresarial, eu vou passar para 4, que aí eu vou conseguir, acrescentando 2 questões de direitos humanos, ficar com um simulado com 120 questões direitinho, tá? Vocês vão entender daqui a 5 minutinhos, vocês vão entender exatamente esses cálculos que eu fiz. Falar de números com profissionais do direito não é muito bom, mas enfim. Vocês vão entender exatamente o que eu fiz aqui. Nosso simulado agora tem 118 questões e eu vou salvar esse caderno e depois eu vou alterar esses filtros, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Gerar o caderno. É só clicar aqui em gerar o caderno que vai gerar o simulado, que é o caderno de questões. Cliquei em gerar o caderno. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir exatamente para que você faça o caderno dessa forma, aleatória. Só que a gente quer um simulado. O que a gente precisa fazer? A gente vem aqui, clicar aqui, antes de vocês gerarem e imprimirem o caderno, vocês vão clicar aqui, ó, em configurações. Já estava esquecendo de incluir as 2 questões de direitos humanos, pessoal. Ó, configurações. Clica aqui em configurações. Rola para baixo. Olha aqui, ó. Selecionar grupo, editar filtros. É exatamente isso aqui que eu quero, tá? Primeiro eu vou editar os filtros. Aí ele vai abrir a opção de eu pegar e trazer aqui um cargo de defensor. Venho aqui em órgão cargo, defensor. E aí eu vou botar só um concurso de defensor público do Distrito Federal. Só isso já vai ser suficiente. Vou voltar aqui em matéria, pesquisar direitos humanos. Tá? Clique em direitos humanos. Salvar as alterações, tá? Já incluí as questões de direitos humanos aqui, agora eu vou salvar as alterações. Salvar as alterações. Salvei as alterações e agora a gente vai voltar para configurações, editar filtros de novo, editar a quantidade. Viu agora aqui, ó? Questões de direitos humanos? Aqui eu queria trazer algum crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Alguma questão com crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não tem. Se você clicar aqui em expandir, você vai verificar o conteúdo e não tem, tá bom? Então, a gente vai botar 0. Não quero nenhuma questão de Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Criminologia, a quantidade é 3, beleza? Pronto, pessoal. Agora, eu já fiz todos os ajustes que eu gostaria de ter feito, tá? E o simulado está exatamente retratando a quantidade de questões que vocês vão encontrar no dia da prova de vocês. Beleza? Taca aqui em salvar alterações. Ele vai voltar para a forma tradicional de se fazer as questões. A gente clica em imprimir, porque a gente quer fazer um simulado de verdade. Só dá uma olhada nisso daqui, já está tudo do jeitinho que eu gosto de fazer, imprimir o caderno. Beleza, pessoal? Tá salvo aí o simulado para vocês. Tranquilo? Um simulado com 120 questões, separadas por disciplina. É assim que faz simulado, utilizando o TEC Concursos. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like e segue o meu canal para não perder outros vídeos iguais a estes. Um grande abraço.